Você já imaginou que a riqueza do Brasil no século XVIII ajudou a construir o futuro da Europa? O ouro que saía das Minas Gerais não ficou aqui. Ele atravessou o mar e acabou mudando o destino de Portugal e principalmente da Inglaterra. E acredite, parte da Revolução Industrial foi alimentada com o nosso ouro, com a nossa riqueza. Você conhece a expressão Santo do Pau Oco? A expressão Santa do Pau Oco vem do período colonial do Brasil, especialmente no século XVIII, durante o ciclo do ouro em Minas Gerais. Naquela época, a coroa portuguesa cobrava pesados impostos sobre o ouro extraído, como o famoso quinto. 20% de todo o ouro deveria ser entregue à coroa. Para tentar escapar da fiscalização, muitas pessoas contrabandeavam ouro. Uma das formas mais engenhosas foi esconder ouro em imagens de santo feita de madeira oca. As esculturas religiosas comuns na igreja barrocas eram ocas por dentro, o pau oco, e serviam para esconderijos perfeitos para transportar ouro em pó, pepitas e até mesmo pedras preciosas sem chamar a atenção. Com o tempo, o termo Santo do Pau Oco passou a ter um significado pejorativo. Refere-se a alguém que aparenta ser uma coisa santo, justo, íntegro, mas por dentro esconde algo Desonesto ou falso? mais. É aí que está. Tudo isso tem a ver com o Brasil, pois o que se mostra é uma coisa, porém sempre parece que tem algo que a história deixa passar. Talvez por esquecimento, ou talvez por querer somente esconder, como uma história muito bem arquivada, mas é hora de abrir novamente os registros e rever de novo esses arquivos e descobrir o que esconderam por trás de uma aparência de santo, mas que esconde segredos ocultos por gerações. No século XVIII, o sentimento das pessoas eram diversos. Algumas pessoas tinham um sentimento de alegria, já outras um sentimento de tristeza. E a culpa disso? Elas, as máquinas a vapor e a máquina de tear mecânico. E logo depois, tudo, absolutamente tudo mudou. A agricultura e o artesanato deixaram de ser protagonistas e começaram a dar lugar a fábricas, máquinas, mais formas de energia, novas tecnologias, parecia a porta para o futuro. Mas a questão é, toda inovação tem o seu preço. E a pergunta que fica no ar: Quem financiou ou ajudou a financiar a Revolução Industrial? toda a história tem um início, e essa começa em 1500, quando Portugal se lança em sua expansão marítima e adivinha, descobre o Brasil. Um golpe de sorte? Ou talvez um plano muito bem elaborado? Mas a questão é que Portugal jamais iria imaginar o tanto de riqueza que ele estava tão perto de colocar às suas mãos, e isso mudaria o rumo de sua nação para sempre. Nos primeiros anos, Portugal se concentrava em extrair pau-brasil, uma madeira valiosa para o tingimento na Europa. Com o tempo, a economia colonial muda, surge implantação de cana, usando mão de obra indígena, e depois escravos africanos para produzir matérias-primas básicas que enriquecem Portugal. E como enriquecem? No século XVII, o foco começa a se deslocar. Bandeirantes e exploradores encontram ouro e pedras preciosas em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Mas foi no século XVIII, a partir de 1690 a 1700, que o Brasil se torna realmente a grande mina de ouro do mundo. A menina dos olhos de ouro de Portugal. Minas cheias de ouro atraem milhares de colonos e geram riquezas enormes, nunca antes vistas, pois do Brasil começou a ser retirada aproximadamente entre 50% a 60% do ouro mundial da época. Já em Portugal, no século XVIII, um momento delicado bate às portas. Apesar de ter colônias ricas como o Brasil, o mundo não tinha indústria forte nem capital suficiente para competir com grandes países da Europa. Ao mesmo tempo, a Inglaterra surgia como uma potência econômica, cheio de tecnologia, crédito, mercado em expansão. Era o cenário perfeito para uma relação que parecia vantajosa, mas que escondia uma grande dependência. O ouro do Brasil
se tornou o centro dessa parceria. Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso produziam toneladas e mais toneladas de ouro, que chegava a Portugal rapidamente, era usado para pagar dívidas com comerciantes e bancos ingleses, e além de comprar produtos manufaturados da Inglaterra, como tecidos, ferramentas e até mesmo armas. Ou seja, ao invés de investir no seu próprio desenvolvimento, Portugal financiava o crescimento industrial da Inglaterra. A relação não era só econômica, mas também política. Tratados comerciais garantiam à Inglaterra monopólio e prioridade no comércio português, mantendo Portugal preso a esse ciclo de dependência, enquanto os ingleses fortaleciam a sua economia e se preparavam para a Revolução Industrial. Portugal via sua riqueza colonial escoar, limitando assim a sua própria possibilidade de crescimento. Em resumo, Portugal e Inglaterra eram tecnicamente parceiros, mas a balança era desigual. Portugal fornecia ouro e comprava produtos, enquanto a Inglaterra crescia industrialmente e dominava de forma agressiva o comércio mundial. O ouro brasileiro, portanto, não apenas enriquecia Portugal, mas temporariamente, mas principalmente alimentava a ascensão da Inglaterra, mudando para sempre a dinâmica econômica da Europa. No fim das contas, o ouro que saiu das minas brasileiras não brilhou aqui. Ele atravessou o oceano, pagou dívidas, sustentou tratados e abasteceu uma indústria que nem sequer mesmo existia em nosso território. Manteve o status de colônia rica Portugal, mas atrasada, enquanto a Inglaterra deu um passo rumo ao futuro. E quando as máquinas começaram a girar, quando o carvão alimentou as fornalhas e os teares produziam sem parar, muito desses movimentos estavam indiretamente sustentados pelo ouro que um dia foi brasileiro. É curioso pensar, a Revolução Industrial que mudou o mundo tem também um pouco de suor da nossa riqueza. O Brasil perdeu o seu ouro, Portugal a sua chance e a Inglaterra ganhou o império. E é justamente aí que está a ironia da história. O ouro que poderia ter mudado o destino do Brasil acabou mudando o destino do mundo. E a pergunta que fica no ar é: o que poderíamos ter sido se todo o ouro fosse usado em prol do Brasil? E não só isso, se todo o açúcar, café e até mesmo o pau-brasil fosse usado para fortalecer a nossa própria economia, trazendo inovação, construção e industrialização do Brasil. Será que um bom governo poderíamos ter sido igual aos Estados Unidos? Eu acredito que sim. Mas não dá para ficar somente preso aos erros do passado, pois o nosso país hoje é muito mais rico e produzimos comida que alimenta o mundo todo. O que podemos ser se aproveitarmos isso para evoluir como nação, industrializarmos, se posicionarmos no jogo da economia mundial? É fácil jogar a culpa em quem cobrou muito imposto do ouro brasileiro. É fácil culpar em quem chegou na nossa nação só com a intenção de extrair os nossos recursos. E sei que isso prejudicou e muito o Brasil, não por causa da riqueza tirada, e sim pela mentalidade que ficamos de sempre ser explorado. É como se o Brasil tivesse nascido dentro de uma grande fazenda e que a casa era linda, maravilhosa, mas a comida e o lucro sempre ia para a mesa do patrão que morava longe. Desde o início, o povo daqui aprendeu a trabalhar, cavar, plantar e produzir riquezas, mas a maior parte do que era produzida nunca ficava para quem suava. O Brasil foi um baú cheio de tesouros, mas a chave nunca esteve na mão nossa. Portugal pegava o ouro, a Inglaterra pegava o juro, e para o povo só restava as poeiras das minas. Essa lógica de exploração, onde o esforço e a riqueza vêm daqui, mas o benefício vai para fora, acabou moldando uma mentalidade histórica, o Brasil sempre pagando a conta, enquanto outros colhem o resultado. Hoje, o cenário mudou, mas a lógica continua exatamente a mesma. No século XVIII, o Brasil cavava ouro, e quem ficava rico era a Europa. Agora, o Brasil planta comida para o mundo inteiro, mas ainda passa fome dentro da sua própria casa. É como se fôssemos a cozinha do planeta. Nós preparamos a mesa, nós servimos o banquete, mas quando chega a hora de comer, quem se farta são os outros. Exportamos soja, café, carne,
açúcar, toneladas e mais toneladas, mas o prato do brasileiro continua vazio. A herança da colonização ainda pesa, e pesa muito. Antes era o ouro que ia embora, agora são grãos, carne e energia. Mudaram os produtos, mas a lógica é a mesma. O Brasil sempre produz e sempre vê a riqueza sair pela porta. E talvez essa seja a maior lição dessa história. Por séculos, o Brasil produziu riqueza para os outros, sempre servindo à mesa, mas nunca se assentando nela. Só que essa história não precisa se repetir. Chegou a hora de virar a mesa, de deixar de ser apenas celeiro do mundo e passar a ser também a sala de comando. O Brasil tem tamanho, tem povo, tem garra e tem força para se posicionar. A pergunta é, vamos continuar aceitando as migalhas ou vamos finalmente acordar e lutar pelo lugar que merecemos na economia mundial? A comida é o que faz um governo ganhar ou perder a eleição, pois um povo com fome perde a razão totalmente, e não há nada que se possa fazer em relação a isso. Não importa se um político é bom ou ruim, se os preços dos alimentos aumentar, já era, e nós controlamos a comida mundial. Temos as maiores reservas de água doce do mundo. Temos as maiores quantidades de minério do mundo, abrigamos cerca das maiores quantidades de espécies do mundo. Por isso que eu digo, é hora de parar e mudar a mentalidade e exigir que outras nações e até mesmo os nossos próprios políticos parem de explorar o Brasil e comecem a trabalhar de fato para o Brasil, para daqui ser o centro industrial de matéria-prima e tecnologia do mundo todo em um só lugar. Aonde? No Brasil. Então, desarquiva a nação brasileira. É hora de mudar.